para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus, não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, e por nós termos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções, de onde nós estivermos até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo, de uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois, nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de você estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas todos os dias durante as lives de segunda a sexta. Você estará também recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas, através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através das redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé,
para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar um vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar. Independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje e dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos desde 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva a vida, Espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. E o livro é o livro de Números com 36 capítulos, Números com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Números. Números capítulo 33. Números capítulo 33, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver.
As jornadas desde o Egito. Estas são as jornadas que os filhos de Israel percorreram segundo os seus exércitos, desde que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. Moisés registrou as suas saídas segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. São estas as suas jornadas segundo as suas saídas. Partiram de Ramassés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte à Páscoa, os filhos de Israel saíram triunfantes aos olhos e a todos os egípcios, que ficaram sepultando os seus primogênitos, a quem o Senhor tinha ferido entre eles. Assim o Senhor fez justiça contra os seus deuses. Partindo os filhos de Israel de Ramassés, acamparam-se em Sucote. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao segundo livro. E o livro é o livro de Miqueias, com 7 capítulos. Miqueias, com 7 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 4. Miqueias, capítulo 4, é o nosso segundo livro de hoje. Capítulo 4, que contém 13 versículos. O monte do Senhor. Nos últimos dias, porém, o monte do templo do Senhor será estabelecido no cume dos montes. Se levará sobre os outeiros e concorrerão a eles os povos. Virão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Senhor Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e arbitrará entre nações poderosas e longínquas. Eles converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Cada um, porém, se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Vamos ao sorteio das orações. A oração é a oração 5. É o sorteio da oração para fazer o sorteio dos rebanhos. E a oração é a oração de número 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco recebam a paz, a graça e a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, as edificando e libertando de toda a depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos rebanhos. Hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números par. Logo após eu falarei ímpar. Rebanho de número 18, 54. Rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. E vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de 1 Timóteo com 6 capítulos. 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 1. 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 1 de 1 Timóteo para o rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. Que contém 20 versículos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandato do Senhor Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus.
esperança nossa. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupasse com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço do Senhor Deus na fé. Ora, o intuito deste mandamento é o amor, que procede de um coração puro e de boa consciência, de uma fé não fingida. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Mateus com 28 capítulos. Mateus com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Mateus para a meditação desses rebanhos. 25. Mateus capítulo 25 para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Vamos ao capítulo 25 do livro de Mateus. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Mateus capítulo 25, que contém 46 versículos. A vida eterna e o castigo eterno. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele estão, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa o bode e as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá ao rei os que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 36 e 35. 36 e 35. Vamos ao livro. E o livro é o livro de 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Primeira Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para o rebanho santo de número 36 e 35. Capítulo 4 contém 18 versículos. A vinda do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Cremos que o Senhor Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que o Senhor Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem no Senhor Jesus. Dizem isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta do Senhor Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. E o livro é o livro de Esther, com 10 capítulos. Esther, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 8. Esther, capítulo 8, para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Esther, capítulo 8. Que contém 17 versículos. O edito do rei em favor dos judeus.
Naquele mesmo dia o rei Assuero deu a rainha Esté à casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, pois este tinha declarado que era seu parente. O rei tirou o anel e tinha tomado a Amã, e o que deu a Mordecai, e Esther nomeou a Mordecai como administrador da casa de Amã. Suplicou mais Esther perante o rei, caindo-lhe aos pés e chorando, implorou que lhe revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o plano que este tinha intentado contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Esther levantou-se, pôs em pé perante o rei. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. E o livro é o livro de 2 Samuel, com 24 capítulos. Segunda Samuel, vamos aos capítulos. Capítulo 15. 2 Samuel, capítulo 15, para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. O capítulo 15 do livro de 2 Samuel contém 37 versículos. A revolta de Absalão. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos, e 50 homens que recorressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava ao lado do caminho da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, Absalão chamava a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Respondendo ele: de tal tribo de Israel é teu servo. Absalão lhe dizia: olha, tua casa é boa e reta, mas não tens que te ouça outra parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim homem que tivesse demanda ou questão para lhe fizesse justiça. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43, 28, 44, 27 e 43. E o livro é o livro de Ageu, com 2 capítulos. Ageu, com 2 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ageu. Capítulo 2. Glórias ao Senhor Deus. Ageu, capítulo 2, para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. O capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos. A glória do segundo templo. E esta é a aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus, a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. O encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. O livro é o livro de Gálatas, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. Gálatas, capítulo 3, que contém 29 versículos. Filhos do Senhor Deus, todos vós sois filhos do Senhor Deus pela fé em Cristo Jesus,
Pois todo vós que fosse batizado em Cristo vos revestistes de Cristo. Dessa forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Obadias com um capítulo. Obadias com um capítulo que contém 21 versículos. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. A mensagem do Senhor foi enviada às nações, mensageiro dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações, tu serás totalmente desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada. Que disse no teu coração: quem me derrubará em terra? Embora te eleves como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 2, 71 e 69. 2, 71 e 69. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Neemias com 16 capítulos. Neemias com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias. Para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 10. Neemias, capítulo 10, para o rebanho santo de número 2, 71 e 69. 2, 71 e 69. Neemias, capítulo 10. A aliança do povo. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazu, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias e Maluque. Glórias ao Senhor Deus. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. E o livro é o livro de Efésios, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Efésios. Capítulo 4. Efésios, capítulo 4, para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Efésios, capítulo 4, que contém 32 versículos. Vivendo como filhos da luz. Portanto, digo-vos isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andamos os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, obscurecidos no entendimento, separados da vida do Senhor Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação para com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Deuteronômio com 34 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Deuteronômio. Capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4. Para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Deuteronômio, capítulo 4. Contém 49 versículos, as cidades de refúgio. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão ao oriente, para que ali se acolhesse o homicida que tivesse matado alguém sem intenção de quem dantes não tivesse ódio algum. Ele poderia então salvar a própria vida fugindo para uma dessas cidades. A Bezer no deserto da terra plana para os Rubenitas, a Ramote em Gileade para os Gaditas, e a Golã em Baçã para os Manassitas. Segundo o discurso de Moisés, esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés comunicou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Vamos ao livro. O livro é o livro de Esdras com 10 capítulos. Esdras com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 6. Esdras, capítulo 6. Para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Esdras, capítulo 6, que contém 22 versículos. Término e consagração do templo. Então Tatenai, governador da região oeste Eufrates, certa Bozenai, e os seus companheiros assim fizeram com toda a diligência, conforme o que decretara o rei Dário. De modo que os anciãos dos judeus iam identificando e prosperando sobre a pregação do profeta Ageu, de Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e acabaram conforme o mandado do Senhor Deus de Israel, e conforme o decreto de Ciro, de Dário e de Atarxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Glórias ao Senhor Deus, a poder no sangue do Senhor Jesus Cristo. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 70. Assim, todos os dias, através de sorteios, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O livro é o livro de Daniel, com 12 capítulos. Daniel, com 12 capítulos. Capítulo 3. Daniel, capítulo 3, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. Vamos ao livro de Daniel, capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Daniel contém 30 versículos. A estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente,
O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados, largura de 6 côvados, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. De modo que se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor tinha levantado. Então o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós o povo, nações e gente de todas as línguas. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 22 livros da Bíblia Sagrada que serão sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Vamos ao livro. O livro é o livro de Amós, com 9 capítulos. Amós com 9 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Amós. Capítulo 2. Amós, capítulo 2, para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Capítulo 2 do livro de Amós contém 16 versículos. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes, assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte confirmará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. Não ficará em pé o arqueiro, ligeiro de pés não se livrará, tampouco o cavaleiro livrará a sua alma, que mesmo o mais corajoso dos guerreiros fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Romanos com 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Capítulo 8. Romanos, capítulo 8, para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Romanos, capítulo 8. Capítulo 8 do livro de Romanos contém 39 versículos. O cântico de vitória. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se o Senhor Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos do Senhor Deus? É o Senhor Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita do Senhor Deus e também intercede por nós. Glórias ao Senhor Deus. Rebanhos Santo de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. O livro é o livro de Jeremias, com 52 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jeremias.
capítulo 32. Jeremias, capítulo 32, para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. Vamos ao capítulo 32 do livro de Jeremias, que contém 44 versículos. Jeremias compra um campo. Jeremias compra um campo. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no 10º ano de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o 18º ano de Nabucodonosor. O exército do rei de Babilônia então cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava preso no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Ora, Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: Por que profetizas tu, dizendo assim diz o Senhor, entregarei esta cidade nas mãos do rei de Babilônia, e ele a tomará? Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei de Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 22, 50, 21, 49. 22, 50, 21, 49. Antes de eu sortear o livro e o capítulo para esses rebanhos, eu irei sortear agora uma das mais de nossas 50 denúncias de nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou sortear uma das denúncias. A denúncia é a denúncia 31. Vamos ver o que nos fala a denúncia de número 31. Nós, das igrejas virtuais, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando, com base na Bíblia Sagrada, que nos templos, igrejas feitas de paredes, construída pelo ser humano, é necessário ter alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo que eles receberam do Senhor Jesus o Cristo. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a sua igreja tem os 4 alimentos, ou que não é necessário ter eles. E você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 4 milhões de reais em dinheiro. Vamos a mais um. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. E a denúncia é a denúncia de número 38. Denúncia de número 38. Nós temos um compromisso com a verdade e sempre fazemos tudo com base nas Escrituras da Bíblia Sagrada, como o Senhor Jesus o Cristo falou em João 7,38 e Apocalipse 22, 18, 19. E se você ou quem você trouxer até nós das igrejas virtuais, das 12 igrejas virtuais, que provar que a ministração das nossas igrejas virtuais e também os sorteios nas nossas atividades não são ministérios Igreja do Senhor Jesus o Cristo com base na Bíblia Sagrada, ou nos mostrar com base na Bíblia Sagrada que a sua fonte de fé não está com uma das 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo e seita, e anular todos os livros que são a base das igrejas e dos sorteios, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. O livro é o livro de Tiago, com 5 capítulos.
Tiago com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tiago para esses rebanhos. Capítulo 4. Tiago, capítulo 4, para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. E o capítulo 4 do livro de Tiago contém 17 versículos. A afabilidade dos projetos humanos. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã? O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, desviei dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vós vos orgulhais das vossas pretensões. Ora, toda vanglória tal como essa é maligna. Rebanho Santo, de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Vamos ao livro. O livro é o livro de Cantares com 8 capítulos. Cantares com 8 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Cantares para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2, Cantares, capítulo 2 para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. Cantares, capítulo 2, que contém 17 versículos. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, qual o lírio entre os espinhos. Tal é a minha amada entre as donzelas, qual a macieira entre as árvores do bosque. Tal é o meu amado entre os jovens, desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar, levou-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Glórias ao Senhor Deus. E vamos à oração para a ministração dos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração 8. Maravilhoso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja agora a tua abundância. Paz, graça e alegrias alcançando todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa tua igreja virtual, @a Igreja 70 Santos. E todos possam alcançar tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação para mais honra e mais glória do teu santíssimo nome. E é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Cantares, capítulo 2. Glórias ao... Perdão, é o penúltimo livro de hoje. É o livro de Joel com 3 capítulos. Joel com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Joel. Para a meditação de todos vocês. Joel capítulo 3. Joel capítulo 3. Que contém 21 versículos. Bênçãos para o povo do Senhor Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos nunca mais passarão por ela. Naquele dia os montes destilarão vinho novo, os outeiros mararão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor,
e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, o Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Perdoarei a sua culpa de sangue que eu não tinha perdoado. O Senhor habita em Sião. Glórias ao Senhor Deus. Há poder no sangue do Senhor Jesus o Cristo. 1 Coríntios com 16 capítulos. É o nosso último livro de hoje. Vamos ao capítulo de 1 Coríntios. Capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. É o nosso último livro de hoje, para a ministração de todos vocês. Que contém 31 versículos, dons espirituais. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que quando eres gentios deixáveis levar-vos aos ídolos imundos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito do Senhor Deus, o Senhor Jesus é anátema. E ninguém pode dizer o Senhor Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que serão sorteados será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. Mentalize e escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou escolheu o número 16. A mensagem para você está no capítulo 33 do livro de Números. Você que mentalizou escolheu o número 20. A mensagem para você está no livro de Miqueias, capítulo 4. Você que mentalizou escolheu o número 4. A mensagem para você está no livro de 1 Timóteo, capítulo 1. Você que mentalizou escolheu o número 15. A mensagem para você está no livro de Mateus, capítulo 25. Você que mentalizou escolheu o número 22. A mensagem para você está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Você que mentalizou escolheu o número 7. A mensagem para você está no livro de Esther, capítulo 8. Você que mentalizou escolheu o número 12. A mensagem para você está no livro de 2 Samuel, capítulo 15. Você que mentalizou escolheu o número 1. A mensagem para você está no capítulo 2 do livro de Ageu. Você que mentalizou escolheu o 11. A mensagem para você está no livro de Gálatas, capítulo 3. Você que mentalizou escolheu o número 18. A mensagem para você está no livro de Obadias, capítulo 1. Você que mentalizou escolheu o número 19. A mensagem para você está no livro de Neemias, capítulo 10. Você que mentalizou escolheu o número 17. A mensagem para você está no livro de Efésios, capítulo 4. Você que escolheu e mentalizou o número 14. A mensagem para você está no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Você que escolheu o número 9. Mentalizou o 9, Esdras, capítulo 6. Você que mentalizou o 10. A mensagem para você está no capítulo 3 do livro de Daniel. Você que mentalizou o 8. A mensagem para você está no livro de Amós, capítulo 2. Você que mentalizou o 3, a mensagem para você está no livro de Romanos, capítulo 8. Você que mentalizou o 5, a mensagem para você está no livro de Jeremias, capítulo 32. Você que mentalizou o 13, a mensagem para você está no livro de Tiago, capítulo 4. Você que mentalizou o 21, a mensagem para você está no livro de Cantares, capítulo 2. Você que mentalizou o 2, a mensagem para você está no livro de Joel, capítulo 3. Você que mentalizou o número 6, a mensagem para você está no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. E eu vou ler para vocês a revelação das denúncias. Essas denúncias trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, você agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João 15.
E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examinem Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 16, números 33, o 20, Miqueias 4, o 4, 1 Timóteo 1, o 15, Mateus 25, 22, 1 Tessalonicenses 4, o 7, Esther 8, o 12, 2 Samuel 15, o 1, Ageu 2, o 11, Gálatas 3, o 18, Obadias 1, o 19, Neemias 10, o 17, Efésios 4, o 14, Deuteronômio 4, o 9, Esdras 6, o 10, Daniel 3, o 8, Amós 2, o 3, Romanos 8, o 5, Jeremias 32, o 13, Tiago 4, o 21, Cantares 2, o 2, Joel 3 e o 6, 1 Coríntios capítulo 12. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, um inscrito e membro de ofertante de uma de nossas 12 igrejas virtuais e também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, a partir das 16 horas e 48 minutos na IG 318 37 300 e até a 1h12 da madrugada na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. A partir das 16 horas e 48 minutos na @AIG 318 37 300 e até a 1h12 da madrugada na Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus onde você estiver e receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, versículo 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para após fazer a sua obra e receber a verdadeira palavra e a verdadeira esperança do Senhor Jesus o Cristo em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abre o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada de que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seu bairro, seu município, seu estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado, ter uma de nossas redes sociais, a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias, retirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário. As pessoas têm acesso ao comer, ao beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar. Independente do teu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e também vocês dos Estados Unidos, Portugal, Moçambique, Angola, Bangladesh, Rússia, Índia, Canadá, Dinamarca, Inglaterra, México, África do Sul, Uruguai, Alemanha, Paraguai, Itália, França, Espanha, Turquia, Colômbia, Japão, Argentina, Chile,
e todos que nós ainda não sabemos, que acompanham as nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até as próximas lives.